E aí, galera, tudo bem? Vocês já pensaram em ser professor? No que é ser professor? Não? Porque sempre dizem que professor ganha mal? Porque todo mundo diz que os alunos não respeitam mais professor? Por que você acha que ser professor não é a profissão do futuro? Por tudo isso junto. Por isso. Infelizmente, muito disso é verdade, principalmente no nosso país. Falta de motivação para os jovens seguirem a profissão. Por isso, nós entrevistamos 3 professores para mostrar que ser professor ainda é uma profissão muito gratificante. Jeane Lima, professora de Biologia. Mas vai sair tudo editado, pode ser naturalmente. Luizão, professor de História. Agora calma, que ele não tá gravando não. Tá gravando já. Cortou o negócio. Novamente. E John Kennedy, professor de Química. Peraí, pode começar. Essas são as histórias que eles me contaram. Vamos ver? Eu sou licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Sergipe. Tenho pós-graduação em Educação, também pela Universidade Federal de Sergipe. Tenho curso de Psicologia, também pela Universidade Federal de Sergipe. E tenho mestrado em Ecologia pela Universidade Federal de Sergipe. Eu sou formado em História pela Universidade Federal de Sergipe. Tenho mestrado em História Social pela Universidade Federal da Bahia. E atualmente eu estou estudando doutorado também em História Social na UFBA. Minha formação acadêmica em licenciatura plena em Química pela Universidade Federal de Sergipe e bacharelado em Comunicação Social pela Universidade Federal da Bahia, Publicação de Jornalismo. Tenho especialização Lato Sensu em Didática do Ensino Superior pela Faculdade de Conversa e tenho cursos na área de Educação pela Universidade de Tiradentes. Ser professor é ser um facilitador, é ser pai, é ser mãe, é ser amigo, é saber ouvir. Bom, o que é ser professor é uma pergunta difícil de responder. É quase um sacerdócio. O professor, ele tem que colocar um pouco de amor naquilo que faz. Transmitir o conteúdo que a gente aprende, estar junto, entender, ter paciência para passar a matéria que a gente aprende, a gente teoricamente sabe um pouco mais e tenta passar isso para os alunos no dia a dia na sala de aula. Ser professor está vinculado com uma série de questões, por exemplo, com responsabilidade educacional, está vinculado à arte de educar, a despertar o senso crítico, né? Mas eu penso assim, que o professor exerce sim um papel importante na sociedade e principalmente na vida do seu aluno. Então, quando o professor tem ciência desse seu poder, que é despertar cidadãos críticos, a gente acaba tendo um papel importante na vida deles. Porque se ele não colocar um pouco do amor, né, faz os seus projetos pedagógicos, o seu plano de aula, o seu plano de ensino, né, o seu compromisso com a própria sociedade que paga esse salário, eu acho que desemboca no vazio. Então, hoje eu me sinto realizado como professor. Minha vida toda foi em serviço público, então as dificuldades que eu posso citar para vocês são basicamente relacionadas só a material, a espaço físico, assim, de vez em quando a gente não tem um laboratório, não tem uma sala. Eu me dou muito bem com os meus alunos, então não tenho muita dificuldade para lecionar. O pior, eu penso que a política salarial, que infelizmente a gente vive no país onde o educador ele ainda não é valorizado. No interior da sala de aula eu vejo algumas dificuldades, né, que é concorrer com esse mundo da tecnologia. Alguns alunos eles se aprendem mais a certos detalhes desse mundo e esquecem do poder de trabalhar a informação, né? A tecnologia existe para facilitar o conhecimento e não para aprender a pessoa a deixar de estudar, a ver outros valores, né? Pontos negativos que poderia elencar neste momento
conhecimento, eu acredito que é talvez a forma como a classe política trata o professor, né? Então, acredito que os políticos ele usam educação e saúde em balanços, em época de campanha, em discursos ornamentados, mas esquece que tudo passa pela educação. A melhor coisa de ser professor é o contato com pessoas novas a cada semestre, a cada ano. Eu gosto muito de gente, então conhecer pessoas novas, trocar experiências com pessoas novas, isso para mim é o mais gratificante, porque quem é professor está sempre aprendendo. Então essa troca, esse aprendizado também, porque a gente ensina, a gente passa o que a gente sabe, mas a gente aprende muito. Particularmente, o que eu mais gosto desse mundo da educação é ver o interesse do aluno em dominar o conhecimento. Não aquele conhecimento memorializante, mas o conhecimento que desperta, o conhecimento que faz a pessoa ir além. E particularmente, o que eu mais gosto como professor é quando um ex-aluno meu manda um e-mail, liga para mim, ou me convida para a formatura dele. Então, não é por lembrar de mim, mas é em ver um ex-aluno crescendo profissionalmente cada vez mais. Então isso aí é o maior presente do professor para o educador como eu. Um dos pontos valiosos de ser professor, de ser educador, é o contato permanente com os livros, com as pesquisas, com a investigação científica, a busca permanente pelo conhecimento, que é esse conhecimento que nos inquieta e nos move e nos faz caminhar. Muita paciência, muita dedicação. Preciso gostar do que faz, né? Se dedicar ao máximo e quando o bom é que você colhe os frutos que você planta. Hoje eu vejo que vários alunos que eu tenho, depois de quase 30 anos de serviço, eu tenho ex-alunos juízes, médicos, advogados, padres, né, de todas as profissões. Isso para mim é muito gratificante, mas isso foi fruto de muita dedicação, muita paciência, muita determinação. Mas é o próximo. Embora a gente viva em uma sociedade onde o governo e algumas pessoas não valorizam o professor, eu estimulo sim as pessoas que são vocacionadas à arte da educação a seguirem o caminho, seja do magistério, seja da licenciatura, né? O educador ele é muito importante para mudar essa sociedade. O Brasil ele galga um espaço na ONU, o Brasil quer se tornar a maior economia do mundo, então nós temos que entender que toda transformação perpassa pelo mundo da educação. Então a educação ela tem que ter uma prioridade maior do governo, e nós precisamos, como cidadãos brasileiros, entender essa importância, fazer parte dela e principalmente proporcionar mudança. Então nesse sentido, a mudança só vai ocorrer quando a gente se conscientizar. A gente já está indo às ruas, a gente já está debatendo em sala de aula. A educação ela tem que ocupar um lugar central para o Brasil ter esse desenvolvimento maior e mais importante, mais significativo que as pessoas precisam, que os brasileiros precisam. Não seria um conselho propriamente dito, mas eu diria que seria algumas sugestões para este estruturante da profissão de professor. Educar com o Coração, de Eugênia Puebla, né? Que é uma obra da Eugênia Puebla, e para educar com o coração é preciso ter vocação associada à formação acadêmica. Não se pode ensinar de improviso, você tem que ter realmente o conhecimento na área que você leciona. O compromisso está associado a essa formação, a qualificação profissional, a competência técnica, né? E a visão política da educação. Você tem que entender que você não é só professor de química, de história, de geografia, de língua portuguesa, de inglês, de espanhol, de filosofia. Você é um professor e vai provocar nesses alunos uma consciência crítica para futuramente serem agentes de transformação e mudar a realidade social. Então, galera, por hoje é isso. Mas vem mais por aí. Então, se você tem alguma coisa interessante para me dizer, me diz!